Estão gravando, então vai. Thiago, posicionado aqui, presidente Adson Batista, falando depois da vitória em cima do Grêmio Anápolis, aqui no Jonas Hort. Né, uma goleada do Atlético, 4-1, um jogo até tranquilo em certos momentos, em outros momentos nem tanto, mas como é que você vê essa vitória de hoje? Olha, sempre começo de campeonato mostra muitos erros, né? O resultado não pode esconder isso. Foi bom pela vitória, mas nós mostramos muitos defeitos de organização, de baixando muito a linha em alguns momentos, né? E a gente precisa melhorar individualmente alguns jogadores. Eu gostei da estreia do Emerson Santos, mostra que é um zagueiro que tem condição de nos ajudar, né? Eu gostei do Haldney, mesmo fazendo uma função que não é dele, como primeiro volante, né? E o Shailon, o Ayrton, né? O Igor fez os gols, o centroavante tem que fazer gol, mas eu acredito que ele ainda pode evoluir ali com mais presença de área, não voltar tanto quanto voltou em alguns momentos. Nós, em alguns momentos, o Grêmio teve um bom volume, né? Foi até pênalti do Gasal lá, porque a gente precisa ali atrás jogar sério, não pode facilitar, né? E acho que a gente tem que aprender com esses erros, né? E acho a arbitragem assim, muito inexperiente, né, em si, para os dois times, mas no geral acho que nossa cobrança ela é muito grande, porque o investimento é alto, os jogadores têm qualidade, então a gente pode esperar mais, né? Também ressaltar, o Kevin entrou bem no jogo, então acho que a gente precisa ter uma condição de nos organizar, nos posicionar melhor, né? Um time mais organizado em termos de compactação, né? Porque eu vi um time um pouco espaçado, em alguns momentos correndo riscos desnecessários, tanto é que no gol a gente estava um pouco espaçado e isso traz um pouco de insegurança para todos nós. Ô Adson, você apontou defeitos, erros de uma maneira geral nos 90 minutos, mas o Atlético foi distinto na segunda etapa. O que falar da mudança de postura do Atlético na segunda etapa, principalmente sobre o trabalho do técnico Eduardo Souza na partida? Não, ele melhorou o time no segundo tempo, né? Primeiro nós não fizemos um bom jogo. Acho que individualmente a gente fez o resultado. Individualmente, nos erros também do adversário, né? Uma vitória até maiúscula, ela também não pode esconder nossos defeitos. Nós temos um investimento alto, nós temos objetivos grandes, então cobrança ela sempre vai existir. Nós precisamos individualmente alguns jogadores crescer, fazer o simples. Quando você, principalmente começo de temporada, você tem que fazer o simples para ir pegando confiança. Quando você começa a ter uma saída de bola lenta, ligação direta, enfeitando muito, você paga um preço, né? Acho que no primeiro tempo os nossos volantes estavam muito enfiados dentro da defesa, depois deu uma melhorada, mas ainda cometeu alguns erros durante o segundo tempo, mas a gente tem potencial muito para crescer, né? Ressalto que o centroavante tem que fazer gols, o Igor fez 2 gols importantes para dar confiança, mas ele precisa jogar com mais presença de área, às vezes volta muito, né? E são os detalhes que eu acredito que o Eduardo vai conseguir organizar, melhorar. Nós precisamos ter mais opções de volante, né? Uma posição que nós estamos muito carentes. O Baralhas, toda hora chega uma proposta para ele e em alguns momentos, chega propostas financeiras altas para o jogador, e aí daqui a pouco o jogador, mesmo sendo um ótimo profissional, fica com dificuldade. Então são situações que nós vamos ter que avaliar e sempre atento a tudo, porque o Atlético tem que buscar jogar em alto nível em todos os jogos que for disputar. Ô Adson, até um pouco sobre os erros defensivos, né? 2 erros, principalmente em saída de bola, né? Aquela saída de bola do Pedro Paulo, que quase resultou no gol, e um erro do Lucas Gasal também, que gerou as 2 oportunidades que o Grêmio Anápolis teve na primeira etapa. São 2 situações que você entende que precisa melhorar? As peças precisam melhorar a característica da saída de bola, ou é algo que você entende que precisa ser alterado e não sair mais por baixo e buscar a saída longa? Cara, deixa eu te falar, cada caso é um caso, né?
precisa individualmente alguns jogadores evoluir, né? Não pode. Ali atrás você tem que simplificar. Quando você começa a inventar, ainda mais começo de temporada, você paga um preço altíssimo. Mas o defeito não foi só esse. O nosso meio-campo, em alguns momentos, estava espaçado, não tinha compactação, tinha um buraco ali. Então vai ter muito trabalho nesse sentido. Nós vamos para um clássico, nós temos que ter postura diferente. Jogo Atlético Goiás é jogo sempre decisivo, é jogo também que levanta a moral do jogador, enterra o jogador. Então todos têm que ter noção disso. Não adianta eu vir aqui, vamos errar, vamos aceitar. Não, o torcedor não aceita isso. Eu não aceito isso. Eu quero o time jogando em alto nível. Errou fazendo certo, eu vou apoiar. Mas se começar a inventar, se começar a achar que é Pelé, não pode ser assim. E nesses jogos, ganhando, é melhor você corrigir ganhando do que perdendo, né? E depois, individualmente, o atleta foi dono do jogo, soube explorar os erros. O Charlo, muito consciente, mas em alguns momentos ele jogou um pouco isolado, porque nossos volantes estavam muito enfiados lá atrás. Nós precisamos subir a nossa linha. É importante esses detalhes, a gente ser verdadeiro. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa para vocês ouvirem e achar que tá bonito, que não tá. Nós vamos para um clássico e nós temos que ter uma postura diferente, principalmente dentro da nossa casa, né? Os laterais têm que apresentar para jogar, nós temos que fazer o simples, não inventar, que aí vai dar tudo certo. Você analisou individualmente o Kelvin e o Moraes que entraram na segunda etapa. O Moraes acabou fazendo o gol numa posição que não é dele. Ele é lateral de origem, mas jogou como ponta. Inclusive foi uma variações que o Eduardo testou várias vezes na pré-temporada. O Moraes acabou achando a posição dele ou ele será o lateral que vai brigar ali por vaga com o Jefferson? O Moraes não sabe jogar de costa. Ele é um cara para vir de trás com a bola. Quando ele vai jogar de costa tem dificuldade, mas pela fragilidade do momento do jogo. Né? Ele entrou com vontade, com disposição, e o Kelvin entrou muito bem. Era a única opção que nós tínhamos ali de ataque, né? Porque nós temos ali dois jogadores que estão fora, que são jogadores importantes, que o clube fez investimento. Que um é o Tubarão, que é um jogador que eu confio muito, jogador que há muito tempo a gente tem interesse de contratar, e logicamente um jogador que nós esperamos muito, que ele possa recuperar a carreira dele, dar alegria para o torcedor do Atlético, porque ele tem potencial para isso, né? Então a gente espera que o Viseu venha também contribuir. O Igor Torres faz lado também. Vai dar mais opções, porque o que nós precisamos é entender que nós ficamos um mês treinando fisicamente. Pode tudo, menos falar, minha perna, não tem negócio de perna. Perna tá boa, nós fisicamente nós também. Talvez um pouco de organização, mais trabalhos táticos. Agora não vai ter tempo. Vai ter que ir na superação, na simplificação dos lances. Tem que simplificar as jogadas. Se fazer o simples, vai dar tudo certo. Watson, você estava falando sobre o Baralhas. Você acredita que o Baralhas termina o ano no Atlético? Olha, é difícil, né? Eu posso só garantir, se eu não morrer, eu vou terminar no Atlético, porque não é dinheiro que vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é sempre eu ver o Atlético na melhor posição possível, que é o que eu quero de melhor para a minha vida e para o Atlético, né? E o melhor é o Atlético chegar na Série A. Esse é o maior objetivo que eu tenho, mas nós precisamos entender que é começo de temporada, mas nós precisamos melhorar muito em termos organizacional e individualmente falando de alguns jogadores. Perdão. Eu gostei muito do Ayrton. O Ayrton, talvez, ele e o Emerson Santos e o Raul no segundo tempo, até o próprio Jefferson no segundo tempo se organizou, jogou melhor, né? Mas individualmente, a gente espera muito de outros jogadores. É claro que a gente nunca quer queimar nenhum jogador, mas a intenção é sempre falar das coisas que aconteceram no jogo. Por exemplo, o goleiro Pedro Paulo, qual que é a sua avaliação desse jogador? Te deixa até tranquilo o fato de ter outros dois goleiros chegando aí para reforçar o time? Olha, é um jogador que a gente está em observação. Ele foi destaque lá no ABC, ídolo no ABC, nós pagamos até multa para poder, porque no momento da Série A ali, a gente tinha que buscar essas soluções porque não tinha como colocar um jogador que não é da função. O goleiro você não improvisa, né? E eu espero muito mais, né? Senti que está um pouco tímido, né? Agora, a gente espera que possa se recuperar. Futebol não adianta eu vir aqui e falar bonito, enganar as pessoas, não é minha linha. Eu espero muito mais, e para jogar no Atlético, a cobrança é grande, precisa preencher o gol, precisa ser dono ali.
ser grande, né? E não adianta, vai ter chance, é igual eu tô vendo um menino da base entrando aí, tá tendo chance, depois não reclama, né? Então, não adianta, porque futebol, tem que ter paciência, tem que ter, mas a gente sabe com quem deve ter, né? Porque o cara tem que mostrar alguns lampejos no dia a dia, nos jogos, né? Não estou aqui criticando ninguém, estou sendo realista, porque futebol é assim, não adianta, o torcedor não aceita ali, não se olha estádio raiz, o torcedor fica ali perto, o torcedor não tem paciência, o torcedor me xinga que dou a vida e estou a vida inteira tentando fazer esse clube crescer todo dia, não vai xingar um cara que está chegando agora, então o cara tem que ter personalidade e coragem para assumir isso. Valeu.